Eu recebo mulheres que estudaram, que têm muita autonomia, que estão fora de casa a maior parte delas e que, de alguma forma, querem se reconectar com essa escuta mais feminina, querem se reconectar com essa dimensão de sentimento, com essa dimensão de colo, de se cuidar, de se amar, porque a nossa força de guerreira não anula a nossa doçura. A gente tem essas duas dimensões profundamente fortes dentro de nós. Ana, são tantas as questões do feminino, né? A gente tem, estamos numa época em que o feminino está pautado por muitas lentes diferentes. O sagrado feminino, a ginecologia natural, o parto humanizado. Nós estamos revivendo uma série de coisas que já até se olhou para isso antes e passamos uma longa época de distanciamento dessas questões tão naturais ao feminino. Como é que você vê essas coisas? Como é que todos esses temas te tocam? Eu vejo com muito bons olhos e fico muito feliz de poder dar a minha contribuição para esse processo todo que a gente está vivendo, que é enorme e é pequenininho, né? Se a gente olhar no macro, se a gente olhar socialmente, a gente ainda está engatinhando nesses movimentos de resgate do feminino. Mas no Brasil, por exemplo, a gente tem uma realidade mudando, né? Aqui onde eu moro, no Vale do Paraíba, onde a gente mora, quando eu engravidei da minha filha, né, minha caçula, ela vai fazer 8 anos agora, portanto eu estou falando de 9 anos atrás, não é tão distante assim. A gente não tinha nenhuma possibilidade, não existia aqui no fundo do vale nenhum hospital que que desse essa abertura, essa assistência, né, ao parto, que agora já nem se chama mais de parto humanizado, mas enfim, a humanização do parto, né, do nascer. E foi super difícil para mim, eu tive que ir em muitos hospitais, eu tive que procurar muitos médicos, não existia nenhum médico aqui nessa região que tivesse habituado a esse tipo de respeito pela mulher, pelo corpo dela, pelo nascer. Então, em poucos anos, as coisas mudaram muito. Hoje a gente tem muitos profissionais, muitas doulas, muitos grupos de apoio, a gente tem vários médicos disponíveis, né, no seu tempo, na sua capacidade técnica e humana de acompanhar uma mulher, de confiar no corpo da mulher. Então existem mudanças muito significativas, especialmente na realidade brasileira, né, que a gente precisa pensar que até pouco tempo atrás a gente tinha uma realidade invertida com aquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que é 10% de partos cesáreos, para aqueles que são realmente necessários, né, em que a mulher está em risco, o bebê está em risco, ou ambos. Mas a gente tinha no Brasil ao contrário, a gente tinha 90% de partos cesáreos, inclusive cesáreas agendadas, com mulheres jovens, com mulheres absolutamente saudáveis, sem nenhuma necessidade, né, que a gente chama de desnecessárias. E a gente tinha só 10% de partos normais. Quando eu fui ter o João, né, que é meu filho do meio, eu perdi o primeiro bebê, o do meio é o João, que hoje está com 19 anos. Quando eu fui ter o João, quando eu falei que eu queria ter parto normal, as mulheres arregalaram os olhos assim na maternidade, falaram, nossa, faz mais de 6 meses que ninguém tem parto normal aqui, né? Porque era uma maternidade que atendia muito convênio, né? Então, essa realidade vem mudando. Eu acho que é uma mudança significativa, que a gente deve olhar para isso, se empoderar disso e celebrar, mas ainda é muito pouco se a gente pensar na realidade do país inteiro, se a gente pensar no SUS, né, nas políticas públicas que houve, que também melhoraram um pouquinho a estatística no Brasil, mas tem muito ainda para a gente trabalhar, especialmente falando das mulheres, né? Então eu sinto assim que a gente está resgatando as nossas avós que podiam ter seus filhos em casa e que estavam cercadas de mulheres, estavam nessa conexão, nesse ambiente feminino. A gente saiu disso para um outro extremo, que é uma mulher dentro de um hospital com o marido, o médico homem, o pediatra homem, o anestesista homem, cercada de homens, deitada numa posição nada que biologicamente, fisiologicamente, melhor falando,
não é favorável para o seu parto. Então, a gente foi de um extremo a outro. E em muitos momentos até sem o marido, né? Numa sala com um monte de estranhos. Monte de homens, até sem o pai da criança ou sem o companheiro, né? E mesmo mulheres que têm uma companheira, né? Sem esse suporte de outras mulheres. A gente perdeu ao longo do tempo, se a gente pensar nos últimos 50 anos, né? A gente perdeu essa oralidade da confiança, né? De confiar que as mulheres dão conta, de confiar que o nosso corpo dá conta e foi feito para isso. Então, os movimentos hoje todos, o Círculo de Mulheres, o movimento do Sagrado Feminino e mesmo o movimento dentro das igrejas no Brasil, tem muitas mulheres de igrejas que me seguem e que estão levando, né, esse trabalho todo para dentro das igrejas, em todos os campos, dentro das ONGs, no trabalho social, nas questões de gênero. Então, eu vejo que tem um florescer que é um passo a passo, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vai contribuindo e vou me alegrando profundamente com isso. Como mulher, como ser humano, como mãe de uma menina, né, me alegro muito. Minha filha chegou na escola e daí voltou correndo, chegou da escola, voltou correndo da escola e falou para mim: mamãe, eu falei que eu nasci da sua perereca, todo mundo riu na sala de aula. E a minha amiguinha falou que ela quer cortar a barriga para tirar o bebê dela, né? E tudo bem, não estou dizendo que minha filha é melhor, nem que ninguém é pior ou melhor. É uma bênção quando uma mulher precisa, né? Muitas das nossas avós morreram de parto. É uma bênção que a gente tenha esse recurso. Mas é curioso que seja tão estranho para as pessoas que uma criança conte que ela nasceu num parto normal, né? Então, é esse mundo que a gente vive. E ao mesmo tempo, eu tenho muito respeito pelas mulheres que têm dificuldades em lidar com isso, porque o parto é um portal. O parto é um momento que abre para uma mulher também reviver suas próprias dores, reviver sua história emocional, sua história sexual, sua sexualidade, sua intimidade, sua relação com seu corpo e também reviver aquilo que ela escutou da mãe dela, da avó dela, da tia. Algumas mulheres cresceram com as mães ou as avós contando de partos muito sofridos, muito dolorosos, né, que sofreram muito no trabalho de parto, que quase morreram, escutando essas histórias. É claro que isso tem um peso emocional e que impacta aquela mulher. Então, o nosso trabalho junto nessa esfera, né, do nascer, né, é um trabalho de trazer para as mulheres essa confiança, resgatar a confiança nelas mesmas, a confiança no corpo. Eu fiz formação de doula, né, junto com muitas outras doulas. Isso foi antes ou depois da Nanda? Isso foi depois da Nanda. E isso foi uma consequência do parto da Nanda, exatamente. O parto da Nanda, voltando um pouquinho, né, o parto da Nanda foi tão forte para mim, tão forte, e foi assim, foi tão conquistado, né, eu tive que negociar com o médico à época para que ele abrisse esse espaço, eu tive que negociar com o hospital, foi tudo tão assim, batalhado, né, e no final das contas a Nanda nasceu em Jacareí, no interior de São Paulo, no Hospital São Francisco, que tinha um centro de parto normal. Então foi de uma maneira bastante respeitosa, bastante bonita, com uma doula que estava ao meu lado, com outras mulheres enfermeiras, com o pai dela junto, numa banheira, com água, de um jeito que eu queria muito, sabe? E eu entendo que para algumas mulheres isso possa ser assustador, eu entendo que socialmente as pessoas ainda precisam ter muitas informações para que elas se sintam seguras, para que elas entendam que esse parto é seguro, que isso não é uma coisa primitiva, não é uma coisa medieval. A gente pode fazer partos assim dentro dos hospitais ou fora dos hospitais, como é feito em muitos países do mundo, né? Em todo o primeiro mundo, as mulheres têm seus filhos em casa, com segurança. Mas aqui no Brasil isso ainda é tido como uma coisa assustadora para muitas pessoas. Agora, quando a gente se dispõe, quando a gente confia, quando a gente está bem assistida, né? É muito lindo para a mulher poder passar por esse processo, poder receber, né? Para mim, receber a Nanda assim, numa banheira, de uma forma muito tranquila, sem anestesia, pegar a Nanda. Eu fui a primeira a pegar, peguei antes da enfermeira obstetra que estava lá, né? Peguei a Nanda assim, já pus no meu colo e ficar ali com ela, né? A pediatra foi muito respeitosa,
deixou a Nanda um tempo comigo, fez lá o Apgar, né? Logo no nascimento, mas deixou a Nanda comigo, examinou de uma forma muito respeitosa, não fez aquele monte de intervenções. Então, a chegada da Nanda foi muito calma, muito silenciosa, com a luz apagada. Foi muito, muito forte, muito afetivo para mim. E eu tinha no meu coração assim, uma alegria tão profunda, tão profunda, tão profunda, de emocionar de falar, né? Um amor expandido assim, tão grande, uma gratidão a Deus tão profunda, que eu saí de lá, como muitas das mulheres que se tornam doulas, pensando, meu Deus, eu quero que outras mulheres possam viver essa experiência. Que outras crianças, muitas outras crianças, cheguem ao mundo dessa forma tão amorosa, com o pai junto, o pai cortou o cordão, dessa forma tão respeitosa, tão linda, né? Porque o primeiro imprint que uma criança tem, né? O primeiro registro afetivo que a maior parte das crianças tem é um registro de dor, de uma injeção, de uma sonda nasal, de uma sonda, enfim. E o primeiro registro que a Nanda teve foi um registro de amor, de acolhimento, de quentinho, de contato, de escutar meu batimento cardíaco. Então isso me impactou demais, demais. Aí depois disso eu fiz a formação de doula e eu não trabalhei muito. Eu acompanhei 3 nascimentos, além dos meus filhos, né? 3 mulheres eu acompanhei no nascimento, que foram pessoas que eu acompanhei em psicoterapia da gestação, que é o que eu mais fiz. O que eu mais fiz foi ajudar a preparar mulheres para o parto. E essas mulheres eu tinha acompanhado, elas me pediram muito, eu acabei indo, mas a minha rotina não permite isso, por tudo que eu escolhi fazer. Mas preparar as mulheres para o parto é preparar a bagagem emocional de uma mulher. O momento da gestação, eu falo que ele é mais profundo do que, sei lá, 1 ano de terapia, porque ela tem um motivo, um propósito, um sentido de urgência tão grande que ela quer muito ser melhor para aquela criança, né? Os valores dela não são mais só os dela, são outros valores que precisam valer, porque tem outra pessoinha em jogo, né? Não é mais só por ela. Isso modifica completamente uma mulher. Seja o primeiro, seja o segundo parto, seja o terceiro filho, não importa. Então é o melhor momento para você fazer uma psicoterapia e para você arrumar a sua bagagem emocional, porque a cada parto, especialmente no parto normal, quando a mulher revive, passa por todas aquelas dores que vão prepará-la, né, para na hora do parto passar por aquele verdadeiro coquetel hormonal que a mulher tem, que ela entra no estado amoroso, no estado de força, no estado de conexão com a criança, muito profundo, muito ocitocina, né? E é um estado que a gente só vive na hora do parto. Então, tudo isso, todas aquelas dores e esse coquetel hormonal que a mulher vive, né, no nascer mesmo da criança, a prepara para cuidar dessa criança, né, para estar apta para isso. Porque ela vai precisar de todas as forças dela, né, para passar a noite sem dormir, para dar conta de muitas tarefas novas que virão. E nesse processo lindo todo, ela também vai parir as dores dela durante o processo. E eu fico pensando, eu tenho 4 filhos e a cada vez que eu ficava grávida vinha uma série de histórias de medo acerca do nascimento. Só a minha primeira filha foi parto normal, ainda assim não foi do jeito que eu gostaria, mas eu acho que faltou escutar boas histórias de nascimento, sabe? Eu acho que a convivência entre mulheres traz isso, né? A gente precisa espalhar as boas histórias. É exatamente essa função que as rodas de apoio ao parto natural e a amamentação e a maternidade consciente fazem. Graças a Deus essas rodas estão se multiplicando no Brasil, porque realmente a gente vive a cultura do medo, né? Então, as pessoas sempre pensam no pior, as pessoas sempre pensam no risco. E como a gente tem no Brasil um excesso, né, de cesarianas, por uma série de coisas, pelo sistema médico, hospitalar, porque muitos dos nossos médicos brasileiros ou não foram preparados ou foram, mas não têm segurança, porque não tem muita prática, experiência com partos normais. Então, eles também têm medo, às vezes transmitem esse medo.
Ou as próprias mulheres também, elas escutam muitas histórias apavorantes a respeito do parto, né? Então elas também têm muito medo de assumir esse protagonismo, de se reconectar com o seu corpo, de confiar de que vai dar certo, porque é claro que a gente vai ter medo, né? A gente tem medo de tudo na vida, a gente também tem medo de parir um filho, de sentir dor, é normal ter medo, né? Tá tudo bem, né? Se tem uma gestante aí que está escutando a gente, tá tudo bem ter medo, mas a gente acolhe esse medo e a gente também vai olhando para a dimensão da confiança. E sem dúvida eu acho que a gente precisava contar mais histórias de partos felizes, né? Porque acho que as mulheres, especialmente as gestantes, elas merecem ouvir isso, né? Eu acho também. Acho que elas merecem que a gente empreste essa coragem, dessa experiência de mulher, para poder elas conseguirem encontrar seu lugar ali, naquele momento de maternidade. E com isso, com esse parto feliz que eu estou contando, eu não estou querendo dizer que é tudo perfeito, de jeito nenhum, entendeu? Que não tem medo, que não tem dor, tem medo. Parto é morrer e renascer, com tudo que isso exige, né? Tem medo, sim. Me lembro quando terminou o parto do João, né, que foi meu primeiro parto, que eu me lembro que eu pensei, nossa, dói muito mais do que eu imaginei, né? Então, tem dor. A gente tem medo de tantas coisas menores na vida, que dirá no nascimento de uma criança, vai dar tudo certo, se a gente não vai morrer. É uma coisa linda pensar que as mulheres se colocam a própria vida em risco, né, para parir uma criança. Então é normal que a gente tenha medo, é normal que a gente queira o melhor para o filho. E também não tem problema se foi cesárea. Não, e nenhum problema. É outra experiência que você vai viver. E eu preciso dizer para as mulheres que uma mulher não é mais mulher ou menos mulher se ela viveu uma cesárea ou viveu um parto normal, natural. Não se trata disso, não é nada disso. Eu só estou dizendo que isso é possível para quem quiser experimentar e que isso é lindo e que isso é um caminho maravilhoso que faz com que uma mulher se encontre com seu corpo, em que ela seja confrontada com seus medos, com a dor, com seus limites. Tem hora que a gente fala, será que eu vou dar conta? Aí você vai um pouco mais além. Daqui a pouco, será que eu vou dar conta? Você vai um pouco mais além. Como a amamentação, né? A amamentação também é uma jornada heróica para a mulher. Uma jornada heróica não é nada fácil. As pessoas acham que, colocou a criança no peito, acabou, resolveu. E não é assim, né? Muitas mulheres têm o peito rachado, sangra, dói, não consegue achar a embocadura, né? A pegada direita do bebê, e daí entra ar, e daí o bebê tem cólica. A mulher precisa de muita persistência, de muito apoio da família, de apoio das pessoas que estão ao redor, para ela levar isso adiante. E quando tudo funciona ainda, ela fica sem dormir. Ela tem que confiar que o leite dela dá conta de sustentar o bebê dela, ela tem que lidar com eventuais cólicas. Assim, um monte de coisas, porque a gente empresta o nosso corpo, a gente empresta o nosso leite, então a gente tem que cuidar do que a gente come, a gente tem que cuidar, tudo muda para a mulher, né? Tornar-se mãe é morrer e renascer várias vezes, é um processo de doação profundo das mulheres e elas precisam muito ser apoiadas. Então todos esses movimentos que a gente estava falando, as rodas de mãe, as rodas de apoio à maternidade. Eu fiz durante 3 anos em Lorena, na cidade que eu nasci. Eu fiz rodas, eu coordenei rodas de apoio ao parto, à amamentação e à maternidade consciente. E foi maravilhoso estar com as mulheres, ouvir as mulheres. Eu estava amamentando a Nanda ainda, ela era nenenzinha, né? Foi justamente pós a Nanda, né, que surgiu isso. E compartilhar com as outras mulheres as dificuldades de amamentar, as dúvidas da maternidade, porque eu sinto que nós, de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, nós mulheres nos distanciamos profundamente da conexão com a mãe, com a avó, por muitos motivos. É claro que a forma como a nossa avó foi mãe, ou talvez até como a nossa mãe foi mãe, é diferente, está dentro de um outro contexto da forma como nós exercemos a maternidade. Mas eu sinto que as mulheres estão muito sozinhas, as mulheres estão muito invisíveis, as mulheres estão muito desconectadas dessa força, dessa oralidade de vó para mãe, de mãe para filha, dessa conexão com as mulheres e o feminino da sua família. Então isso faz com que elas se sintam muito solitárias e muito em dúvida, né? Então a gente tem hoje assim uma variedade enorme de teorias sobre como amamentar ou não amamentar, fazer dormir, não fazer dormir, dar colo, não dar colo, criação com apego, nananeném, coisas opostas, né?
E as mulheres eles ficam perdidas no meio de tantas referências. Algumas adotam uma referência, o que é bom, mas no meio disso tudo, de todo esse grande banquete de informações e de tendências e também de palpites, né? Eu penso que o melhor é cada mulher se consultar. Como é que eu fui criada? O que deu certo para mim? O que faz sentido para mim dar continuidade? O que de forma respeitosa eu posso fazer diferente, sem negar tudo da minha origem, sem negar quem eu sou, sem entrar numa crítica muito feroz à minha mãe, aquilo que ela deu conta de fazer. O que respeitosamente eu quero fazer diferente? Mas o que tem a ver comigo, com meus valores, com o meu jeito de ser na vida, né? Eu acho que esse é um caminho sem erro, assim, ou pelo menos com menos erros. É um caminho que flui mais pelo coração e menos pela cabeça, por uma ideologia, por uma intelectualidade que fica desenraizada, né? E aí te aprisiona também, né? Aprisiona. Te aprisionar pelo oposto do que tanto luta, né? Exatamente. Fica aprisionada num modelo, né? Que não corresponde a quem ela é, fica tentando se encaixar num modelo. Às vezes, na crítica daquilo que eu fui, daquilo que é a minha família, eu entro num outro modelo e fico presa naquele modelo. Então, a gente precisa se redescobrir, né? Se redescobrir. O mesmo movimento eu vejo em relação a todos os trabalhos, todos os círculos de ginecologia natural, de ginecologia emocional, onde as mulheres começam a olhar para o útero como uma forma privilegiada de se conectar com o seu corpo, olhar para a sua menstruação, fazer as pazes com a sua menstruação, olhar para todos os problemas que as mulheres têm, TPM, mioma, síndrome de ovário policístico, tantas outras questões dolorosas que têm a ver, na verdade, com o feminino ferido em cada uma de nós, né? Eu costumo dizer para as mulheres que eu acompanho que o nosso útero, ele chora as nossas dores, ele sangra as nossas dores emocionais, a dor do feminino ferido. E essa é esse é o grande caminho, assim, que eu tenho conduzido com as mulheres, né? A gente vem de milênios de feminino ferido e isso é uma ferida emocional coletiva muito grande. E a gente não consegue dar conta disso, mas a gente precisa, cada uma de nós, olhar para essa dor que existe no seu próprio sistema familiar, na sua própria história, incluir esse feminino ferido, dar um lugar para ele no nosso coração, para que a gente possa seguir adiante mais inteiras, né? Iluminando essa dimensão ferida, que socialmente é ferida, que historicamente é ferida e que também no nosso inconsciente familiar, nos nossos sistemas familiares também está ferido, né? E esse é o meu grande trabalho com as mulheres, né? De cura, de autocura, percebendo que nessa visão que eu trago, que é a visão sistêmica, quando uma mulher se cura, ela cura muitas gerações, para trás dela e para frente dela. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. E cada uma do seu jeito, não tem receita, não tem enquadramento, não tem que ser assim, não tem que ser assado. O mais importante é que cada uma reaprenda a ser fiel a si mesma, que cada uma resgate seus próprios valores, que cada uma sinta o que cabe no seu passo, o que cabe bem no seu coração. Tem coisas na vida, às vezes eu falo assim, quando acontece alguma coisa assim, mesmo na empresa, eu às vezes falo para o meu sócio, eu falo em casa, eu falo, gente, isso não cabe no meu coração. Então, perguntar para cada mulher, né, o que cabe no seu coração e o que não cabe. O que para você te nutre, para você te dá conforto, te dá paz interior sobre os passos que você está seguindo, o que te dá segurança para seguir adiante e o que te faz mal, o que não cabe no seu coração, o que te agride. E aí, a partir disso, as mulheres podem começar a ir separando, aprendendo a se escutar, aprendendo a se consultar, elas podem começar a ir separando tudo isso, né? Eu venho de uma relação bem forte com o meu corpo, eu sou terapeuta corporal há muitos anos, eu sempre fui uma menina de pés descalços, né? As pessoas perguntam, às vezes, estou no workshop e tal, agora é tudo filmado, né? Ai, Ana, por que você fica descalço? Não tem um porquê, não tem uma crença, uma coisa, simplesmente porque eu sou uma pessoa conectada com a terra, com o jardim, eu gosto de plantar jardim, eu gosto de ir para o mar, eu sempre gostei de andar descalço em cachoeira, eu tenho essa menina índia dentro de mim, né? Então,
o meu jeito é esse, né? Mas o meu jeito não serve para muitas mulheres. Tem mulheres que são urbanas, que são completamente diferentes. Então, cada uma precisa saber qual que é o seu jeito de ser na vida. E quando a gente encontra o nosso jeito e aprende a respeitar, a gente se sente mais confortável. Quanto mais confortável, quanto mais à vontade a gente está sendo quem a gente é, mais potência a gente tem na vida, mais criativa a gente fica e mais feliz a gente fica para viver a nossa vida. Então, muitas mulheres falam para mim, quando eu falo, você precisa se conectar com aquilo que você deseja, ela fala, não sei o que eu quero, não sei o que eu quero. Então, começa se perguntando, o que eu não quero? O que me agride? O que não cabe no meu coração? O que me oprime? E quando a gente começa a perceber tudo isso, você vai separando já é uma forma de se consultar e de chegar naquilo de quem é você mesmo, né? E nesse processo todo, eu sempre venho dizer isso para as mulheres, se você quer ter um parto, se você quer passar pela experiência do parir, isso é possível. Se você quer lidar com a sua TPM de uma forma emocional, escutando o seu corpo, anotando todos os meses, que dia que você menstruou, qual era a lua, os sintomas físicos que você estava sentindo, os sintomas emocionais, isso é possível. Transformar a sua relação com o seu corpo, com ser mulher, com a menstruação. Eu sei que tem mulheres que vão me ouvir e vão falar, Ana, Deus me livre, eu odeio menstruar, eu tomo pílula não sei quantos anos. Mas a pílula para mim, é uma camisa de força química, sabe? Que engessa o corpo da mulher, porque ela deixa de saber quando ela está ovulando, ela deixa de ovular, né? Então ela deixa de perceber o ciclo dela, as diferenças do corpo quando ela está ovulando, quando ela está menstruando. O psiquismo da mulher, ele é cíclico, né? Completamente cíclico. E aí ela perde isso. A pílula, ela traz essa camisa de força hormonal química, que gera uma linearidade que não tem nada a ver com o psiquismo da mulher. Então tem mulheres que, depois de um tempo, fazendo círculo, se consultando, trabalhando seu feminino, soltam a pílula e depois falam para mim, Ana, e não que eu estou aqui pregando, tome ou não tome, isso é uma decisão muito pessoal, é uma decisão de cada mulher. Mas algumas mulheres, quando param de tomar, falam, Ana, meu corpo é outro, Ana, agora eu descobri o que é sentir desejo, agora eu descobri o que é ovular, nossa, meu marido agradeceu, nossa, minha vida mudou, né? Então, é uma nova vida, se escutar seu corpo. E então venho nesse processo comigo mesma também, eu sempre tive uma conexão boa com isso, mas eu acho maravilhoso quando mulheres que têm muitas dores, mulheres que perderam o útero, que às vezes estão no círculo de mulheres, quando a gente vai trabalhar a sexualidade, elas me perguntam, Ana, como é que faz? Eu não tenho mais meu útero. Então, você não tem o seu útero, mas você tem a memória do seu útero, né? Que o nosso corpo é um corpo de memórias. Você viveu muitas coisas com esse útero. E aí a gente conecta essa mulher com as memórias dela e ela se sente inteira de novo, né? Então esse processo é um processo muito profundo e bonito. E a gente vem nesse processo, né? Agora, muitas mulheres já aprenderam a usar coletores menstruais, bioabsorventes, cada vez mais tirando a química da nossa vida e podendo lidar com o nosso corpo de uma forma diferente. Claro que isso é muito pessoal, cada mulher vai tomando suas decisões, fazendo suas escolhas, mas eu sempre digo, é possível, se você quiser experimentar, isso é possível. E talvez isso nos traga de volta, porque a gente fez a nossa saída, muito necessária, né? A gente queimou o sutiã, a gente foi para a rua, a gente foi fazer valer o nosso lugar na sociedade, no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. E nesse processo, algumas coisas se queimaram juntas. A gente também se distanciou do nosso feminino. A gente adotou como um modo de ser no mundo, um modus operandi, a gente adotou um modo masculino, competitivo, focado no resultado. E isso machuca muitas mulheres. Então, as mulheres que eu recebo, por exemplo, como alunas, nos meus círculos de mulheres, nos cursos online, na minha mentoria para mulheres profissionais, eu recebo mulheres que estudaram, que têm muita autonomia, que estão fora de casa a maior parte delas e que, de alguma forma, querem se reconectar com essa escuta mais feminina, querem se reconectar com essa dimensão de sentimento, com essa dimensão de colo, de se cuidar, de se amar,
Porque a nossa força de guerreira não anula a nossa doçura. A gente tem essas duas dimensões profundamente fortes dentro de nós. Então o mundo não tem mais nenhuma dúvida da nossa força masculina, da nossa força de trabalho, da nossa inteligência, da nossa capacidade produtiva. Isso é maravilhoso. E hoje, agora, talvez a gente queira, junto disso, incluir a nossa intuição, o nosso feeling, a nossa percepção, a nossa capacidade de olhar para uma criança, para um filho e falar, nossa, essa criança não está bem, de ligar para uma amiga e falar, estou pensando tanto em você, ela fala, nossa, eu estou mal, estou precisando de você, coisas desse tipo, né? As mulheres são profundamente intuitivas, claro que isso também não é um clichê, é claro que existem homens profundamente intuitivos, mas como uma grande massa, né, as mulheres, muitas delas abriram mão. As mulheres funcionam assim e muitas delas abriram mão disso em prol de sobrevivência, de crescer, de se expandir, de demarcar seu lugar ao sol, né? O que eu escuto você falar muito nas imersões, não são essas palavras, mas é uma coisa assim, busque sua verdade, encontre seu caminho, esse caminho que está dentro de você. É ali que está o seu lugar de felicidade. Acho que é um resumo de tudo isso que você falou. Você pode ser o que você quiser e com a força concentrada onde você quiser, mas olhe para você. É essa isso. Coragem. É isso.